Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos à análise da moeda Ethereum no par USDT tempo gráfico diário. Irei utilizar o gráfico do Bitcoin para referência, tá? Para analisarmos alguns pontos. Eu fiz um vídeo passado, mas teve um problema de áudio, eu acabei tirando o vídeo do ar. Algumas pessoas assistiram e eu falava nesse vídeo sobre a cruz morta, tá? Que é a cruz da morte. É onde uma média cruza uma média longa. Então observem que na Ethereum a média de 50 períodos está cruzando a 200. Seria o início de um padrão baixista no par Ethereum. Claro que isso aqui depende de alguns fatores. Tá? Para vocês entenderem tudo o que eu falei no vídeo anterior, é o seguinte, nós sabemos que o Bitcoin ele teve um bom desempenho quando ele saiu dos 15.400 e buscou o nível de 73.800. Algumas altcoins elas não tiveram um desempenho tão bom quanto o do Bitcoin. Claro que a Ethereum acompanhou bem esse desempenho, mas o que acontece? As pessoas estavam muito confiantes no ETF da Ethereum que ele surtisse algum efeito de alta. Infelizmente não surtiu, porque acredito eu que foi uma manobra, tá? Esse mercado é um mercado muito manipulado. A Ethereum estava aprovando um ETF e o Bitcoin estava testando uma resistência. Claro que se ele rompesse, a Ethereum iria se destacar no que diz respeito à valorização. Então, não sei, possa ser que tenha sido uma coincidência, mas resolveram shortar o Bitcoin exatamente quando a Ethereum estava testando uma resistência importante exatamente na semana do ETF. Então, para mim, é coincidência demais para um ativo só. Mas deixa quieto, vamos analisar aqui e aguardar o que está por vir. Como o Bitcoin teve um melhor desempenho, acabou aqui prejudicando as altcoins, porque elas não subiram na mesma proporção que o Bitcoin. Então, ele sempre está, nesse caso aqui, ele estava a um nível mais alto, ou seja, o desempenho dele foi excelente. Então, quando ele corrige que chega na média na média de 200 períodos, acaba que as altcoins que não tiveram um desempenho tão bom assim, elas já cruzaram. Então, tem altcoins aqui no mercado, que nesse caso não é a Ethereum, que já caiu aqui horrores, já está em um padrão baixista desde o mês passado. Já tem algumas que já tem 60 dias que fizeram essa cruz da morte. Então, a Ethereum, eu fiz um vídeo semana passada, mas as pessoas relataram que o áudio não estava muito bom. Eu simplesmente tirei ele do ar, mas estou reforçando. O que eu falava no vídeo era sobre esse cruzamento aqui, ó. A média de 50 períodos, que é essa média vermelha, cruzando a 200 para baixo. Como o Bitcoin ele está com um desempenho bom, né? Isso aqui não é queda. Quando nada hoje, dia 13, isso aqui é uma correção. Passa a ser queda quando essa 20 cruzar 200 para baixo e na sequência 50 cruzar a 200. Aí deu-se início à cruz morta no gráfico do Bitcoin no diário. Porém, entenda o seguinte, quando o gráfico está altista, nós temos aqui ó, um leque de alta, onde as médias se afastam da 200, o preço se afasta e fica distante, né, tendo margem para corrigir e projetar. Nesse caso, ó, o preço veio aqui abaixo, tá? Foi a correção de 53.444, projetou, saiu aqui das proximidades da 200, mas retornou. E quando retornou, corrigiu até aqui, ó, 49.038. E o que acontece? Trouxe mais uma vez aqui a 20 e a 50 próximo da 200. Claro que próximo não quer dizer que cruzou. Existe a probabilidade e possibilidade de reverter a tendência, como aconteceu aqui, ó. Eu expliquei sobre isso. A 20 se aproxima da 200 e volta. Poderia acontecer aqui também. Só que na Ethereum já deu início a esse cruzamento. Observem aqui, ó, que já cruzou. Já é um padrão, isso aqui já é um padrão de baixa, não é um padrão mais de correção. Qual a proporção que isso aqui poderia descer? Aí nós temos que analisarmos, mas já deu-se início aqui na Ethereum um padrão de baixa. Aí pessoas me procuraram no passado, no nosso grupo free, Cláudio, o que você acha do ETF da Ethereum? Você acha que agora dispara, que o preço vai subir bastante? O que é que você vê disso aí? Eu avisei para as pessoas, a Ethereum fez uma alta antecipada
de 31%, alta essa que eu participei, coloquei análise no nosso grupo e as pessoas pegaram um movimento de 31%. Ela passa a fazer topos mais baixos e acaba que fazendo hoje a cruz morta, ou seja, a Ethereum está em uma cruz morta. Poderia voltar aqui o Bitcoin recuperar, porque vamos lá, tudo depende também do padrão do Bitcoin. Se o Bitcoin corrigir mais e fizer a cruz morta, a tendência é empurrar cada vez mais as altcoins para baixo. Elas irão entrar em promoção, não tem jeito. Mesmo que o Bitcoin cruze e reverta, mas vai empurrar as altcoins aí de uma promoção. Então é preciso atentar aqui para a Ethereum, porque ela está entrando em promoção. Cláudio, o que seria uma promoção? Se o Bitcoin cruzar e reverter, porque se ele cruzar e der continuidade, o gráfico estaria procurando, ou seja, o mercado estaria procurando um novo nível de preço para trabalhar. Então, o que eu falo muito para as pessoas, comprou, bateu o topo, calibre stop, porque sempre vocês conseguirão comprar mais barato, ou seja, mais em conta. E observem o preço que a Ethereum chegou. Claro que isso aqui não é uma reversão de tendência ainda. Quando o gráfico ele está de cabeça para baixo ou ponta cabeça, eu já expliquei, ele projeta para baixo e retrai para cima. Projeta para baixo, retrai, tentou reverter, projetou, retraiu nas médias, projetou, está retraindo nas médias. Não quer dizer que isso aqui é uma reversão de tendência, ela está retraindo nas médias. Caso dê continuidade a essa correção, o preço se aproxima das médias e projeta mais uma vez em direção de 2.105, com a ideia de quê? De perder esse suporte e dar continuidade à queda se for o caso. Não estou dizendo que irá perder, mas observem que a Ethereum já começou a entrar em uma promoção, tá? Agora, o que seria promoção para nós? É preciso aguardar a correção completa. Vou mostrar algo para vocês aqui relacionado a desempenho. Observem que a Ethereum busca um topo, tá? Eu irei mostrar isso aqui no gráfico do Bitcoin. Correção de 23,60 já foi. Correção de 38,2 já foi. Correção de 50% de Fibonacci já foi. Correção de 61,8 de Fibo. A teoria diz que ela tende a corrigir 50%, 61,8 já foi, já pegou. Correção de 78,6 já se aproximou aqui, ó, veio bem próximo de 78,6. Ou, entendo, ela fez uma reversão nas médias, isso aqui não é reversão de tendência. Já pegou o nível de 50%, 61,8. Se o Bitcoin entrar em um padrão de correção, porque o alvo do Bitcoin, vamos lá, um nível de suporte forte do Bitcoin é 42K. Se o Bitcoin corrigir a 42, a Ethereum acaba que descendo aqui, empurrando o preço para baixo, ela vem buscar nível de 100% de correção. Claro, desse nível aqui, tá? Então, é uma promoção. Agora, operar Ethereum ou qualquer uma outra altcoin de olho no gráfico do Bitcoin, que é praticamente um índice. Então, à medida que ele desce, acaba empurrando os ativos para baixo. Eles vão entrando em uma promoção e vocês vão analisando pontos de compra. Então, já pegou 50%, 61,8. A teoria diz que o gráfico tende a corrigir 50%, 61,8 de Fibo. E essa correção é proporcional a essa alta aqui, tá? Então, corrigiu 50%, fugiu da normalidade porque já veio até 78,6. Outro ponto negativo é que a 50 está cruzando a 200. O que é diferente aqui no Bitcoin, observem, tá? O Bitcoin fez a sua correção, observem o mesmo padrão gráfico, parece até o mesmo gráfico. Topo, e eu irei sinalizar aqui para vocês 50% e 61,8, porque vocês já viram eu pegar os outros níveis lá na Ethereum, então não precisa repetir esse processo, correto? Então 50% foi onde o Bitcoin pegou, 61,8 aqui não chegou até o presente momento, tá? Intacto o nível aqui, não se aproximou, não pegou, tocou 50% e voltou, certo? Então o que é que eu mostro para vocês? Se o Bitcoin fizer uma correção aqui, que é dentro da normalidade, que seria pegar 50%, já pegou, e cruzar aqui ó, para baixo para buscar 61,8, infelizmente a Ethereum já está bem adiantada nesse processo e poderia bater 100% de retração. Quando comprar, quando o Bitcoin fizer uma reversão dessa correção, nós analisamos uma entrada na Ethereum ou em qualquer uma outra
altcoin, porque quando o Bitcoin fizer a reversão de tendência, acaba arrastando para cima. E a Ethereum daria uma boa entrada porque está com um processo de correção bem adiantado. Ou seja, corrigiu demais. Perdão, dentro da normalidade, 50% 61,8%. Quando a força vendedora ou compradora é muito forte, sempre ultrapassa o nível, só que isso aqui é negativo. Na Ethereum aqui nós temos a 20, a 50 está descendo e a 200. Ela poderia retrair até a 200 e cair novamente. Já sinalizou aqui um nível de preço. E é preciso que o Bitcoin reverta desse ponto para salvar essa configuração. Caso contrário, à medida que o Bitcoin cai, ele atua como um bate-estaca nas altcoins, empurrando cada vez mais para baixo. Por que isso aconteceu? Porque não tiveram um desempenho tão bom quanto do Bitcoin, porque iriam corrigir na mesma proporção. Então nós já temos altcoins aí ó, que já cruzaram essa 50, essa 200 há 2 meses atrás. É negativo, padrão de baixa, sabe? E o Bitcoin está mantendo, voltou aqui, tentou recuperar, mas no caso do Bitcoin, a 50 e a 20 está muito próxima da 200. Mas o que é que conta? É o cruzamento do preço do gráfico com as médias? Não. São as médias cruzando entre si. Então, se isso aqui ó, cruzar a 20 cruza 200 para baixo, e na sequência a 50 cruza 200, aí entra em um padrão baixista. Não tem jeito, a tendência do Bitcoin é corrigir e o alvo dele é 42. Então vamos aqui para uma análise que eu tentarei ser breve nessa análise, tá? Eu já falei sobre a Ethereum em outro vídeo. Utilizando o VPVR, que ele nada mais é do que níveis aqui ó, de suportes, tá? E níveis de resistência, entendem? Ó, bandeira, nós temos aqui o mastro e nós temos a bandeira, ela quebrou para baixo. E continua negativa. Qual seria o próximo suporte aqui do Bitcoin? Seria esse aqui, essa zona de suporte. Por quê? Porque foi uma zona forte de compra. O Bitcoin passou alguns dias trabalhando nesse nível. Observe que isso aqui são candles diários, tá? De um dia. Olha quantos dias que ele passou aqui, ó, andando de lado, fazendo e formando um ponto de acumulação. Então rompeu, foi embora. Então descendo aqui, ó, nós temos esse nível que eu já sinalizei no passado. Observe que isso aqui já foi quebrado. Ele desceu 50,534. Eu falava do nível de 50 devido a esse ponto aqui no gráfico. Ele caiu e o próximo alvo é esse aqui, tá? É a zona, se vocês observarem aqui, ó, esse pico aqui, ó, é o nível central aqui. Nós temos 42.872, tá? Nesse nível aqui. Então essa é a zona de suporte forte de acumulação do Bitcoin. Não quer dizer que ele não poderia retornar desse ponto, mas se der continuidade à baixa, esse suporte não segura. A probabilidade é que ele desça quando nada até 61,8 de Fibonacci. Se não reverter, venha buscar níveis mais fortes aqui de suporte, que seria 42. Eu estou dizendo que irá cair a 42? Não, estou falando de probabilidades. E existe essa probabilidade. Se nós colocarmos aqui nuvem de Ichimoku, tá? Que eu já fiz essa análise. Aqui já é negativo. O Bitcoin está abaixo da nuvem de Ichimoku, que no passado atuava como suporte, agora atua como resistência. Então ele está abaixo, está em um padrão negativo. E a projeção do Ichimoku aqui, eu mostrando que a projeção é para baixa. Entendem? Então a tendência é buscar níveis de 50,534 e quem sabe 42K. Vamos aguardar porque isso aqui é preciso acompanhar diariamente, né? Não estou dando um voto de Minerva, estou trabalhando com probabilidades. Agora, à medida que o Bitcoin desce, ele empurra Ethereum para baixo e as demais altcoins. Observamos aqui o VPVR, nuvem de Ichimoku, irei colocar para vocês analisarem aqui, ó, tirando aqui os gráficos, as linhas. Vamos de Pivot Point, tá? Pivot Point aqui, ele está configurado com o Fibonacci. Então vamos lá. S1 são níveis de suporte, S2 nível de suporte e P ponto de pivô. E nós temos um ponto de pivô aqui, tá? O preço ele está mostrando condição de correção. Claro que isso aqui é o Bitcoin. Existe a probabilidade de corrigir, mas os níveis que eu tenho de pivô são esses aqui. Nível de pivô 55,621,
nível de pivô 43.403. Se vocês observarem aqui, ó, nível de pivô 36.615. Eu estou dizendo que irá cair a esse nível, não. Eu estou dizendo que existe a probabilidade de buscar. Subindo, pegou nível de pivô aqui, ó, 64.348, 65.512 e pegou 67.936. Agora os pontos que nós temos são esses dois aqui, ó. Já pegou esse nível de correção, 62.506. Aqui tem um ponto de pivô. Esse é o próximo, já tocou, pegou também. E esses aqui são os próximos. Justamente no ponto de suporte, porque o pivot point está configurado com Fibonacci. Se eu colocar o Fibonacci aqui, ele irá apresentar, como eu já coloquei anteriormente, nível de 50% e 61.8 nessa região. Então, claro, existe a probabilidade, porque tem potencial do Bitcoin voltar sim, mas essa formação é negativa. Ela poderia, se está assim no tempo gráfico diário, eu acredito que em tempos menores, 12 horas, a coisa já está mais séria. Ó, já cruzou no 12. O próximo tempo gráfico que nós temos é diário. Então, já aconteceu a cruz morta no 12 horas. Poderia se estender para o diário e semanal. Claro que é preciso aguardar ela acontecer no diário, porque enquanto não cruzar 50 com 200, no diário é apenas uma correção. Mas nos tempos gráficos de 12 horas abaixo até 1 segundo, já é um padrão baixista. Não tem o que esperar muito, não. O que nós podemos aqui aguardarmos é uma reversão de tendência para salvar o Bitcoin de uma cruz morta, o que está a cada dia se aproximando. Como o nosso foco aqui é Ethereum e precisamos analisarmos o Bitcoin para entendermos as probabilidades, retornamos aqui para Ethereum e vamos colocar também na Ethereum VPVR, para nós entendermos aqui níveis de suportes e resistência. Observem que aqui tem um nível forte de resistência. O preço tentou voltar, segurou o preço. Aqui nós temos uma zona forte, ó, de suporte, foi quebrado, tá? Que é toda essa zona aqui. E qual seria a próxima? Olha a próxima onde está. Foi exatamente onde segurou o preço. Só que é o seguinte, à medida que o Bitcoin cai ou corrige, ele empurra Ethereum para baixo. E aí, ó, quais seriam os próximos níveis? Se ele não reverter a tendência desse nível aqui de suporte, que é que esse nível de suporte aqui, pessoal, é equivalente aos 42 do Bitcoin. Olha onde estão os próximos, tá? 1.631. Então, essa aqui são zonas de compra, zona forte de compra. Quando o preço anda de lado, geralmente acontece uma compra. Alguns aguardam uma fuga do ativo, o ativo faz a fuga. Aqui ele lateralizou, é mais um ponto de compra, fez a fuga. Então tem esses pontos fortes de compra. Bom, com aquela expectativa, né, de 8 anos atrás, que são 8 anos essa mesma história, Bitcoin vai a 100, quando ele chegou nesse nível de suporte, aconteceu uma compra maior. Por quê? Claro, vai a 100, vamos comprar. E aí o que aconteceu? O Bitcoin foi a 73.800. Eu falei nos nossos vídeos, não comprem no topo se não romper 73.800. Olha o resultado. Isso aqui é ponto de exaustão. Olha o tanto que a Ethereum corrigiu. Agora, como falam que comprar em qualquer ponto é lucro, e eu sei que matemática é lógica, imaginem como está a cabeça de quem comprou aqui, e quem comprou aqui fica observando o preço trabalhar aqui embaixo. Então, só se compra o ativo se você tiver ciência do que está fazendo e entender que desse ponto ele vai para cima. Aí compra-se, calibra stop, caso caia, você sai da operação e compra mais abaixo. Então, a Ethereum já fez o padrão cruz morta. E eu gostaria até de reforçar isso aqui nesse vídeo, porque pessoas aparecem no nosso grupo, claro, são convidadas por mim. Eu convido as pessoas a fazerem parte do nosso grupo free, mas eu vejo que as pessoas vêm com um mindset totalmente distorcido. Cláudio, me diga 5, 6, 8, 10 altcoins que eu poderia comprar. Aí eu explico, comprar altcoin com Bitcoin com um topo de 73.800 é exaustão de mercado. Então, estratégia de lançamento. Alguns desenvolvedores lançam as suas altcoins justamente quando o Bitcoin tem uma promessa de romper e a 100, porque está tudo positivo. A euforia do mercado, né? O sentimento, aquelas pessoas eufóricas que Bitcoin vai a 100 a qualquer momento, eles acabam vendendo altcoins no topo
e quando o Bitcoin corrige, só Deus sabe se essas altcoins voltam. Então eu sempre ensino para as pessoas que o aprendizado que nós tiramos ao longo dos anos aí é que se compra em fundos. E o que são fundos? É tudo aquilo que fica abaixo de uma zona de rompimento. Bom, se isso aqui é minha zona de rompimento, essa região aqui é fundo, tá? Lembrando que o fundo de um gráfico é 0, mas ponto de suporte, ponto de acumulação, rompe aqui, o ideal seria comprar aqui no rompimento. Então, quem investe primeiro ganha mais, os investidores acreditaram nesse ponto, acumularam, quando rompeu o topo nós entramos, o gráfico vai embora. Chegou no topo, calibra esse stop, pegou stop, aguardamos, poderia comprar aqui, poderia comprar aqui, poderia comprar aqui, ó. Tudo isso aqui é fundo. Por quê? Porque trata-se de uma bandeira. A bandeira, ela trabalha dessa forma. Enquanto não rompe, claro que a probabilidade é de 50% para ambos os lados, enquanto não rompe, você elabora a sua estratégia. Bom, eu compro acreditando na alta ou eu simplesmente shorto no mercado futuro? Bom, se você vai shortar, ponto de shortar é a partir do topo, aguardando que o gráfico vá para baixo. Se você só sabe operar long, mercado spot convencional, você tem que comprar em fundos e aguardar que o ativo vá para cima. Caso contrário, não se compra nessa região e não se shorta nessa região. Simples assim de operar, mas o que é que acontece? Tem muita gente operando euforia e promessas, e aí acaba se equivocando. Porque Ethereum é um bom projeto, é um bom projeto, mas não está no momento. Vocês acreditam que existe jaquetas de frio, né? Blusão de boa qualidade, um exemplo, Nike, é uma boa qualidade, é cara, mas no verão é o ponto exato de comprar? Não, então vamos aguardar o inverno forte para comprar Nike? Não, nós vamos comprar no verão. Mas não na intenção que ele sirva naquele momento, mas sim mais à frente. Então o que acontece é o seguinte, preste atenção. É aquela velha história do brasileiro só fechar a porta depois que é roubado. Nós falamos em movimento de alta no fundo. Eu chamei as pessoas para operarem conosco aqui no dia 1º de setembro de 2023. O Bitcoin estava 15.400. Depois que ele bate pico, aí chegam os atrasados porque são influenciados por propagandas tendenciosas. Bom, Bitcoin vai romper 100, tá? Quem te garantiu que Bitcoin iria a 100, vai lá no privado ou no comentário e pergunta o porquê que o Bitcoin não foi a 100. Vão colocar a culpa no governo que ligou as impressoras. Se não colocar a culpa no governo, coloca no mês chinês. Se não colocar no mês chinês, corre o risco de colocar a culpa em você que está perguntando. Então, assim, até onde eu sei, o homem não consegue prever o futuro. Análise técnica são probabilidades. Jamais vocês ouvirão aqui nesse áudio ou nesse vídeo falando assim, compre que vai a 100, nunca, tá? E eu fiz essa chamada aqui, ó. Eu sou otimista em relação ao Bitcoin. Agora compra quem quer. Nós compramos, tivemos resultado. Alertei da resistência do Bitcoin aqui no 73.800. Enquanto alguns davam garantia é 100, é 100, é 100. Eu acredito que baleias se aproveitam dessa euforia e venderam aqui. E olha onde o Bitcoin chegou. Tá entendendo? Então, baleia, na minha visão de mercado, jamais um baleia vai fazer uma compra favorável a sardinhas. Quando vocês disserem, vocês no caso, né, entusiastas que ficam dizendo que é 100 há 8 anos, é 100 desse ponto, 73. Os baleias utilizam essa informação e o calor do mercado a favor deles. Bom, se eles estão eufóricos e querem Bitcoin, é Bitcoin que nós vamos dar. Abre uma ordem de short, vende aqui no topo e se quiser já pode comprar o dobro aqui no fundo. Então, se nós não pegarmos a sacada da operação de baleias, é o fim. Observe que quando o mercado está eufórico dizendo que sobe, os baleias vendem. Quando eles dizem que agora o Bitcoin chegou a 15.400 e o alvo é 10, os baleias compram e jogam a 73.800. Quem não aprender isso, infelizmente, não será lucrativo nesse mercado. O homem ainda não consegue prever o futuro. Análise técnica são probabilidades. Então, hoje eu estou falando para vocês de probabilidades. Existe uma probabilidade da Ethereum shortar aqui, ó, perder volume, que é a distribuição, vendendo. Muitos não conseguem segurar essa queda porque acaba desvalorizando o seu capital. Se não vender, não perde.
mas enxerga na carteira o seu capital desvalorizando, o seu montante. Então, existe sim a probabilidade. Se a Ethereum, o Bitcoin, né, nesse caso, ele cruzar a 20 e a 50 para baixo, isso aqui cai mais. E eu recomendo para vocês, quando vocês encontrarem uma reversão de tendência no Bitcoin, compre isso aqui, ó. Ethereum é promissor, agora não em topos, não com promessa de ETFs, não com promessas infundadas. O negócio é, ou melhor, promessas sem fundamentos, né? Então, o que é que acontece? É preciso aguardar promoção, é preciso aguardar fundos, é preciso aguardar acontecimentos que joguem um ativo promissor, um ativo de potencial para baixo, para que vocês aproveitem as oportunidades. Vender unicórnio, olha, o Bitcoin tem potencial dia 100. Eu acredito que se tiverem pessoas dispostas a operar e a comprar, Bitcoin vai a 1 milhão. Só que não é agora, não é nesse momento. E aí as pessoas eufóricas, as pessoas pregam para vocês um sentimento de escassez. Se vocês não entrarem agora, só voltando na máquina do tempo, vocês correm lá e compram. E o que acontece? O preço desce. Isso aqui é imperícia. Me perdoe, é preciso conhecer para comprar no ponto exato e ser lucrativo. Então, não quer dizer que a Ethereum não presta, quer dizer que ela está entrando em uma promoção. Eu não entendo a psicologia que as pessoas ficam querendo que Bitcoin vá a 100. Se ele for a 100 agora, ele estiver 73.800 e ele for a 100, ele só dá 35% de lucro. Então, observem aqui, só para a gente fazer uma comparação, e às vezes, na maioria das vezes, nosso vídeo demora porque eu gosto de explicar isso para as pessoas. Ó, não estão aguardando o Bitcoin romper 73.800 que vá a 100? 100 só dá 35, 36% de alvo. Se vocês encontrarem um ponto de reversão na Ethereum agora, hoje, e o Bitcoin reverter lá, romper para 100, a Ethereum daria 93,47. Aí eu pergunto aqui para muitos, por que vocês são eufóricos em relação ao Bitcoin se ele só vai dar 36 e a Ethereum daria 93? Tem altcoins aqui que eu não vou falar nome porque eu preciso dar suporte para falar o nome delas. Tem probabilidade de 16.000%. Eu já vi altcoins aqui com 15, com 18. E mesmo assim eu vejo pessoas com capital baixo idolatrando o Bitcoin. Então assim, eu acredito que foi algo implantado na cabeça de vocês. Isso aqui, ó, tem um potencial ímpar. BNB tem um potencial ímpar. Cláudio, você falou que iria fazer o vídeo da Ethereum e fez do Bitcoin, agora vai colocando BNB, vai demorar o vídeo, não tem problema. Atentem para Ethereum, atentem para isso aqui, ó, mesmo gráfico, mesmo padrão. Isso aqui foi uma análise que eu fiz, tá? BNB. Agora observem o seguinte, esse ativo aqui, ó, o tanto que ele já subiu. Vou colocar no semanal, tá? Só para vocês terem uma ideia. Toda vez que isso aqui der oportunidade, analisem possíveis compras, porque isso aqui subiu bastante, ó. BNB, não estou colocando o fundo dela aqui, é o início de tudo, tá? Vou falar a grosso modo, tá, pessoal? Não vou entrar nesse detalhe agora não. Isso aqui é a grosso modo só para dar um feedback para vocês. Quando o Bitcoin corrigir, procurem ativos de potencial para vocês comprar. Ou comprarem, ó, 38.498,35%. Show de bola? Eu recomendei essa moeda aqui no passado. Pessoal, Binance lançou sua moeda, seu token. É como se fosse uma ação da Binance. Comprem, que a longo prazo vale a pena. Colocando stop, saindo na correção e comprando o dobro no fundo. Olha quanto deu isso aqui. 38.498. E paz, meus senhores, eu estou com algumas altcoins em nossas carteiras que tem o mesmo projeto da BNB, que seria, no caso, uma corretora ou uma swap, que está abaixo de R$5. E eu estou passando elas para, no futuro, eu trazer mais uma vez aqui, mostrar que vale a pena para quem está iniciando comprar ativos de potencial. Nesse caso aqui, a BNB quem comprou, beleza. Corrigindo, tá? Quando corrigir aqui, claro que o Bitcoin corrigindo empurra para baixo, encontrando ponto de compra, entra e aguarda possíveis altas. Entendem? Então é sempre isso que eu venho passando para os nossos alunos. São oportunidades de ganho e infelizmente pessoas só enxergam o Bitcoin. Por que, Cláudio? Porque assim, bom, eu não quero ter trabalho, eu não conheço de gráfico comprando Bitcoin.
Se o Bitcoin cair, tudo já caiu. Se ele subir, tudo já subiu. Concordo. Mas eu passei um token aqui que é atrelado a uma swap. Bitcoin subiu 16 desse ponto e o token subiu 36. Eu passei o segundo token. O Bitcoin subiu 16 e o token subiu 68. Nós operamos com um risco vezes retorno. Nós não vestimos camisa de ativo porque o Bitcoin é bom, tem blockchain, não sei o que, não. Para quem está iniciando, é risco vezes retorno. Qualquer mercado de risco, o nome já diz, mercado de risco, porque você arrisca X para ganhar Y. Mas tem pessoas que não buscam essa vibe. Buscam, eu tenho Bitcoin em carteira. Bom, aí é outro detalhe, eu já não posso interferir nisso aí. Mas risco vezes retorno, tem muita coisa, muito ativo de potencial que irão entrar em promoção futuramente e nós estamos atentos para comprarmos, tá? A curto, médio e longo prazo. Então atentem para Ethereum, já deixo até uma segunda altcoin, atentem para BNB. Se o Bitcoin fizer a cruz morte, isso aqui vai entrar em promoção, tá? E aí ficam gritando, Bitcoin está em promoção, comprem porque é oportunidade, ó. Dá uma analisada nisso aqui, gente. Dá uma analisada na BNB. Tem alguns tokens que eu não irei falar porque eu não fiz análise e fica muito longo o vídeo. Eu estou trabalhando com carteiras. Carteira das meme coins, carteira de tokens atrelados a corretoras e a swaps, carteira de gemas, são moedas que têm potencial, mas foram recém-lançadas, precisa de um acompanhamento. Isso tudo nós temos no nosso grupo VIP, tá bom? Vou dar o vídeo por encerrado, espero que tenha ajudado vocês a análise da Ethereum. A Ethereum não é uma moeda ruim, tem um potencial ímpar, mas está com uma queda muito adiantada em relação à correção do Bitcoin. Então atentem, porque se o Bitcoin virar, isso aqui dá ponto de entrada. Se o Bitcoin cruzar, acaba empurrando o Ethereum para baixo. E quem não conseguiu comprar, isso aqui não é história de voltar na máquina do tempo não. Quem não conseguiu comprar nesse topo, poderia comprar em um suporte bom aqui, de um preço considerável. Então passem a acompanhar e entenda o seguinte, deixar mais uma sacada para vocês. Quando nós vendemos um ativo no topo aqui, e o gráfico corresponde à nossa análise e continua caindo, é como se nós estivéssemos fazendo um short de forma indireta, ou seja, o mercado está trabalhando para nós. Eu saí um exemplo da Ethereum, 4.070, passei para o USDT. O USDT subiu e a Ethereum está corrigindo. Então, quando eu resolver comprar, se me der sinal de reversão de tendência e eu comprar aqui, o que eu vendi aqui no topo, eu compro uma quantidade maior no fundo. E tem pessoas que ficam preocupadas com as correções. Muitos analistas experientes falam, principalmente aí o Luiz Bassi, que tolo é quem fica pedindo alta. Tem que pedir baixa. Por quê? Porque acaba comprando em promoção e comprando uma quantidade maior. E eu concordo, eu assino embaixo com o que ele está falando. Desde 2017 que eu falo isso em relação a Bitcoin e altcoins. Tá bom? Não faço propaganda. Não fico influenciando pessoas a comprarem Bitcoin. Eu analiso o ponto correto e passo análise para vocês. Beleza? Quem quiser fazer parte do nosso grupo free, o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção e vamos aguardar a próxima análise.